Bem, boa noite. Meu nome é André Costa. Eu trabalho há algum tempo com georreferenciamento. Eu trabalhei alguns anos no INEA fazendo mapeamento de faixa marginal de proteção. Sou geógrafo. Há alguns anos atrás eu comecei a praticar o montanhismo, né, chamando de montanhismo, participando de clube, faço parte do Clube Niteroense de Montanhismo e do Clube Excursionista Light. E a Miriam, né, convidou aí para fazer essa palestra. A gente tinha conversado um pouco numa atividade, numa prancheta virtual do Light, e aí eu fiz algumas modificações aqui e vou fazer a apresentação para vocês. Eu organizei a palestra da seguinte forma. Primeiro, faço uma exposição, né, de alguns conceitos básicos, a gente conversa sobre algumas coisas que são, né, relacionadas diretamente ao tema. Vou falar brevemente sobre algumas polêmicas, né, que toda vez que a gente fala de GPS, sempre alguém fala, mas o mapa, eu gosto tanto do mapa. Sim, o mapa não perde seu valor, né? Alguma coisa que é clássico também a gente comentar, por exemplo, a pessoa não depositar toda a sua segurança, né? Depositar todas as suas cartas, apostar tudo no uso do GPS, né? Que a gente tem várias falhas, e vou comentar aqui a respeito delas, né? E fazer algum comentário breve também sobre sinalização e risco, né? E todo montanhista sabe que você pode estar na trilha correta, no local correto, e por uma infinidade de adversidades, você pode tomar a decisão de voltar, né? Ou de fazer um caminho alternativo. Não importa se a sua trilha virou, né, uma fantástica estrada de tijolos amarelos, toda sinalizada, né, que reduziu o universo de dificuldades, né, que a gente tem para fazer as trilhas. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, que eu vou usar alguns slides aqui de apoio, e depois, na segunda parte, eu vou usar como exemplo um aplicativo, né, de smartphone. Eu uso um aplicativo gratuito para Android chamado GPS Essentials. Ele não é muito bonitinho, mas ele me ajuda a explorar o máximo possível o sensor de GPS que tem no aparelho, né? Existem vários outros. Eu não falo que um é melhor do que o outro, não falo para vocês assim, tem que usar esse, não. Vocês podem usar aqueles que vocês se sentirem mais confortáveis, né? Cada um tem as suas preferências, cada um acha que tal informação é mais importante do que outra, a interface eu gostei mais dessa daqui. É liberdade, assim, é livre, né? Bem, eu vou compartilhar aqui, eu gosto de falar, então eu vou compartilhar aqui, que é para a gente não... Compartilhar minha tela aqui e usar os slides, que é para a gente não viajar muito. Seria interessante que vocês desligassem o áudio, né? E fechassem e desabilitassem também as câmeras, que talvez a conexão fique mais dinâmica assim, para todo mundo. Eu vou compartilhar aqui a tela. Bem, vamos lá. Como eu comentei com vocês, eu vou fazer uma abordagem teórica, né? Se vocês quiserem, a gente pode fazer eu posso responder algumas perguntas, né?
Se vocês acharem que faltou alguma coisa ou se alguma coisa precisa ser detalhada, vocês podem falar à vontade. E depois eu vou mostrar como é que a gente pesquisa, né, trilha, como é que baixa o arquivo para o aparelho, como é que importa isso no aplicativo e como é que visualiza os dados, né? E aí a gente comenta sobre coisas boas e coisas ruins de você importar um arquivo GPX, um arquivo KML, e o quanto que a gente pode confiar nessas coisas, né? A gente tem um monte de dados hoje na internet, mas nem todos são confiáveis, nem todos a gente pode baixar e seguir sem critério. Bem, eu acho que tem alguém com uma televisão ligada aí, uma televisão bem alta. Parece um... Miriam, você está por aí? Estava com meu som desligado. Em geral, todo mundo com o som É que ligado. tem uma opção aí que você pode deixar Desligar o mudo som. Não sei de quem todo é que mundo. está com... É você que está de anfitriã? Sim, mas não sei quem é que tem o som. Estou olhando aqui. Quem é que tem o som? Então, você pode desabilitar no Cleide, automático para todo Eloy. mundo. Desliguem, por favor, Cleide e Eloy. Bem, vamos voltar aqui. Isso faz parte, né? Essas ferramentas bastante utilizada, está sendo novidade para muita gente, para mim também está sendo novidade. Bem, sobre o sistema GNSS, né? Antigamente a gente falava muito de GPS, porque só tinha ele operando, né? Mas com o funcionamento do sistema de satélites russo, o GLONASS, e depois da União Europeia, o Galileu, também tem um chinês, Beidou, eu não sei o quanto de operacional que esse chinês já está, ou se ele é aberto assim comercialmente, né? Além de alguns satélites geoestacionários, que são satélites que ficam parados em relação à Terra, né? Fica girando junto com o planeta, mas fica parado em relação à Terra. Mas bem, para os smartphones, qualquer pessoa que comprar qualquer smartphone, do mais caro ao mais barato, hoje em dia todos eles vão vir com um sensor de GPS, né, que pode ver os sinais tanto do sistema GPS quanto do GLONASS. Ele já está bastante difundido, já é bastante comum, né? Bem, tanto de um sistema quanto do outro, o que a gente precisa, né? Como é que o sistema é feito? Ele é constituído de 3 partes. A gente tem os satélites, né, em órbita, são vários satélites em órbita do planeta. A gente tem estações em terra que ficam monitorando como que está funcionando o sistema, se tem algum satélite emitindo sinal com erro, né? Como é que está o funcionamento disso. E a gente tem a terceira parte, que são os usuários, né? Por todo o planeta. A gente tem sensores de GPS que veem, né, captam esses sinais de, no mínimo, 4 satélites. Você pode ter vários satélites visíveis, mas você precisa de sinal de, no mínimo, 4 para o sensor de GPS calcular a sua posição. E aí você tem a sua posição, né? Normalmente a gente tem 3 tipos de GPS: GPS de navegação, GPS topográfico e GPS geodésico. O GPS de navegação são esses que a gente tem no smartphone ou naqueles aparelhos Garmin ou qualquer outra marca. GPS topográficos, eles são muito mais caros e têm maior precisão. E GPS geodésicos são aqueles que são usados em obras de engenharia, né, estudos científicos. Não sei se vocês já repararam, mas é normal, né? Você vê um tripé com um equipamento que parece um disco voador, parece um cogumelo, em cima do tripé. Isso normalmente é um GPS geodésico, tem precisão assim de milímetros, que não é o caso do nosso GPS de navegação. Bem, uma coisa
quando a gente fala de smartphone, uma dúvida recorrente é sobre de onde é que está vindo a informação, né? Se a informação está vindo dos satélites ou se ela está vindo da internet. Bem, essa pessoa daí, ela está fazendo uma trilha numa área remota e provavelmente ela não tem sinal de internet, né? Mas não tem problema nenhum porque o sensor que está dentro do smartphone ou do seu aparelho de GPS, ele só precisa de céu, né? Então, de todos os satélites que estão em órbita, ele vai pegar sinal de no mínimo 4 e vai calcular a sua posição. Se você estiver usando um smartphone, vai funcionar da mesma forma. Ele vai conseguir calcular a sua posição. Mas, poxa, André, e a internet? Bem, a internet, a sua operadora, né, a área de cobertura da sua operadora, as antenas de celular, elas podem ser usadas para melhorar a sua posição. Então, numa área urbana consolidada, né, no meio da cidade, assim, que você tem várias operadoras, várias antenas de celular, além do sensor de GPS, esse sistema da internet da operadora vai melhorar o seu sinal. Mas se você estiver numa área remota, você vai ficar sem esse refinamento, mas seu sensor de GPS vai funcionar da mesma forma, né? Não, você não vai perder informação significativa. Só que, quando a gente usa o smartphone, qualquer que seja o aplicativo, se você não estiver usando um mapa que você baixou para usar offline, esse mapa, essa imagem, vai estar mostrando um mapa que esses dados, essa imagem, ela veio da internet, né? Então, se você tiver um local sem internet, a sua tela pode ficar cinza, pode ficar sem mapa nenhum embaixo, não tem problema nenhum. Todo aplicativo de GPS ele vai mostrar a sua posição no centro da tela, a princípio no centro da tela. Pode ser uma bolinha azul, pode ser uma setinha, pode ser qualquer coisa. Vai ser um cursor, vai ser algum símbolo que vai representar a sua posição. A princípio, ele mostra no meio da tela, né? E as trilhas, né, porque a gente baixava vão ser linhas, e você tem que se deslocar de forma com que esse marcadorzinho, que é a sua posição, fique sempre em cima da linha, né? Basicamente, assim, sendo bastante reducionista, simplificando bastante, é isso, mas é claro que tem, né, mais coisas. Deixa eu passar aqui para o próximo. Bem, erros. A gente tem vários erros, né? Erros da própria tecnologia. Por exemplo, a gente pode ter reflexão de sinal, a gente pode ter erros provocados, né, pela atmosfera, a gente pode ter satélites enviando sinal com um erro, né? Quando a empresa envia o satélite, né, que é o veículo, e os sensores estão a bordo, né, do veículo, não tem como você visitar o satélite e fazer manutenção. Ele vai e fica, né? Então, assim, se depois de alguns anos ele começou a emitir sinal, até ele virar lixo espacial, ele continua lá em órbita, enviando os dados, né? Então, assim, tem vários erros. E o GPS de navegação, ele não enxerga todos os sinais que os satélites enviam. Então, não são todas as ondas que vão ser usadas para calcular sua posição. Então, sempre vai ter um erro de alguns metros. Não importa o modelo do aparelho, se é de um smartphone ou se é de um aparelho... De um tempo para cá estão chamando de aparelho dedicado, né, que é um aparelho que é só GPS. Você sempre vai ter esses erros, né? Aí, por exemplo, o GPS que eu comentei, o GPS geodésico, ele enxerga vários sinais a mais do que o GPS de navegação. Então, essas outras ondas, né, esses outros sinais que a gente chama de observáveis, o GPS geodésico usa para calcular a posição dele, né, com maior precisão. O GPS de navegação, não. Ele enxerga menos sinais e, por isso, não tem condições de calcular com tanta precisão. Uma precisão de milímetros ou centímetros. Não vai rolar para um GPS de navegação. Bem,
tanto faz para um GPS, para um aparelho de GPS ou para um smartphone, a gente tem que pensar, a gente tem que ter em mente algumas coisas, né, para usar ou para configurar um aparelho. A Miriam pediu para inserir algumas coisas também sobre aparelhos de GPS que não são no smartphone. Aí eu coloquei essas informações aqui que servem também para, por exemplo, aparelhos Garmin ou qualquer outra marca, né? A gente tem que pensar, o que a gente tem que ir lá na configuração do aparelho, o que a gente tem que ver? Tem que ver as unidades de medida, né? Se está em metros, se está em quilômetros, se está em pés, que é para a gente não ficar olhando aquele número na tela, achar que está em metro e está em jardas, aí vai complicar um pouco a cabeça, né? A gente tem um sistema de projeção, um sistema de referência, normalmente a gente usa o TM para ter a coordenada em metros, depois eu vou mostrar isso com um pouquinho mais de detalhe, e um sistema de referência que é bastante usado, está bastante difundido, até mesmo pelas ferramentas do Google, é o WGS84. Normalmente os aparelhos da Garmin, os aparelhos que usam, né, sistema Android, Google Earth, Google Maps, eles normalmente vêm com esse sistema de referência, que é o WGS84. Isso daí é um modelo matemático que descreve o formato da Terra, né, e sua posição vai ser calculada de acordo com esse modelo matemático aí. Bem, o formato de coordenadas. Ou a gente vai ter em metros, né, o TM, que é aquele número grandão. Tem gente que acha que é um código. Não, é um número enorme que está representando metros ou quilômetros, né? Ou a gente vai ter coordenadas geográficas, aquela que a gente lembra lá da ensino fundamental, ensino médio, né? Aquela batalha naval lá, coordenadas usando latitude e longitude, coordenadas usando ângulos, né? Se o pessoal não for da área da engenharia lá, que está acostumado a fazer conta com ângulo, né? Normalmente a gente não vai na padaria e fica fazendo conta com ângulo, né? Nossa cabeça, nosso sistema, no nosso país está mais... usa aquele sistema internacional que é em metros, né? Então, o sistema decimal. Então, fica mais fácil para a gente fazer contas, raciocinar usando metros. Essa é a vantagem da UTM. Embora o sistema de coordenadas geográfico, o sistema em si das coordenadas é mais simples, depois eu vou explicar por quê. Bem, calibragem da bússola e do altímetro barométrico. Normalmente, os aparelhos de GPS, ou dependendo do seu modelo de smartphone, ele pode ter mais um sensor, né, que é esse altímetro barométrico. E, assim, normalmente, de uns tempos para cá, eu não tenho visto mais os smartphones sendo produzidos com bússola, com o sensor de bússola dentro dele. Que diferença que isso faz? Quando você instala o aplicativo, muita gente reclama, fala, pô, André, eu estou tentando calibrar aqui a bússola, só que a agulha fica presa, ela não gira, eu já girei o aparelho, joguei ele para cima e tal, a bússola fica parada, pô, não estou conseguindo configurar de jeito nenhum. Não tem como configurar porque o aparelho não tem esse sensor de bússola dentro dele. Então, assim, não vai funcionar. Não é problema de configuração, não é problema do aplicativo. Bem, o altímetro barométrico é um sensor que vai calcular, vai te informar a sua altitude de acordo com a pressão do ar, né? Então, você vai precisar calibrar isso toda hora, que a pressão atmosférica, ela pode variar por vários motivos. Se você tiver um céu azul, você vai ter maior pressão, né? Vai ter corrente descendente de ar, e aí você vai ter maior pressão. E se você tiver um céu nublado, você vai estar num sistema de baixa pressão. Então, só de variar se está sol, se está o céu azul, se está nublado, já pode descalibrar o seu altímetro barométrico e você precisa calibrar ele de novo, né? Um macete é configurar o altímetro barométrico pela altitude informada pelo GPS, né? Que vai ser difícil você em campo achar algum marco de nível, um referencial de nível daqueles do IBGE, procurar informação na internet de qual é a altitude correta naquele ponto, né?
para poder calibrar o seu altímetro. Depois a gente vai conversar mais sobre precisão. Tem muita gente que fica louco assim, querendo precisão, 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 precisão. E, na verdade, a gente precisa, essas ferramentas, né, do GPS de navegação, ele dá uma informação para você mais qualitativa do que quantitativa. Então, ninguém precisa ficar arrancando cabelo por causa da precisão do GPS de navegação. Gravação de trilhas, né? Dependendo do seu modelo, pode chamar de trilha, de trajeto, track log, linha, não importa. Ele vai ser um conjunto de pontos ligados, né? E o aparelho GPS vai gravar essa trilha para você, né? No smartphone, normalmente não dá para configurar isso, mas no aparelho Garmin ou de outra marca, dá para você configurar se você quer por tempo ou por distância. Como assim? Bem, se você está fazendo deslocamento a pé e você quer que todo o seu caminho seja registrado, né? Ele vai desenhando por onde que você vai passando. No meu caso, na velocidade com que eu ando, né, eu acho legal, para mim, um ponto a cada 30 segundos. Então, eu configuro o meu aparelho para ficar armazenando os pontos, né, que vão desenhar aquele track log. Para ele ficar coletando um ponto a cada 30 segundos. Mas se alguém quiser menos detalhes ou mais detalhes, é só aumentar ou diminuir o tempo em que ele vai ficar pegando esses pontos. Ou você pode deixar ele configurado para distâncias. Como assim? André, eu vou de carona, não sei quais são as estradas que eu vou pegar, então eu quero que tenha uma densidade de pontos suficiente para saber quais foram as RJs, as BRs, as estradas lá que eu passei. Então, se você vai fazer um deslocamento com um veículo automotor, aí você pode colocar uma distância de pegando um ponto a cada 500 metros, por exemplo. Então, ele vai parar de pegar um ponto a cada 30 segundos e, por exemplo, pegar um ponto a cada 500 metros. Para você saber quais foram as rodovias que você passou, eu acho que isso aí está de bom tamanho, mas cabe, né, você testar e ver se você acha adequado ou não. Você pode variar isso, configurar seu aparelho por tempo ou por distância e qual tempo e qual distância que você acha adequado. Você pode variar de pessoa para pessoa. Assim, se você diminui a distância ou se você diminui o tempo em que vão ser coletados os pontos, você aumenta o detalhamento em que ele foi, né, em que ele foi feito. Mas assim, a partir de um ponto, não adianta você aumentar muito o detalhamento, porque você vai estar correndo ali dentro da imprecisão do aparelho. Então, assim, não tem por que colocar um ponto a cada 2 segundos, a cada 5 segundos. Para mim, eu boto um ponto a cada 30 segundos, está legal. E todo aparelho, né, todo aplicativo, normalmente ele vai ter a possibilidade de você exportar os dados, de você salvar os dados em formato GPX ou KML. Por que esses dois formatos? O formato GPX é um formato padrão internacional para armazenar dados de GPS. Então, por exemplo, quando você vê um doc, um arquivo .doc, um docx, você lembra do Word? O XLS vai lembrar do Excel? Então, o GPX você vai lembrar do GPS. E o arquivo KML é um arquivo aberto do Google. Então, se você desenhar um mapa no Google Earth, se você desenhar um mapa no Google Maps, usar alguma ferramenta do Google, ele normalmente vai salvar nesse KML. André, eu ouvi falar de um tal de KMZ. KMZ também é um formato do Google. Só que o KMZ ele é um arquivo fechado para ser usado internamente às ferramentas do Google. Não é comum você encontrar ferramentas que permitem importação e exportação de dados com o formato KMZ. O formato KML é um arquivo de texto que foi criado justamente para trabalhar na interface com outros programas. Então, o KML é aberto. É mais comum você ter mais compatibilidade com o maior número de programas, né, e aplicativos, programas de computador e aplicativos aí de smartphone, usando o formato KML. Bem, lembrando aqui das nossas coordenadas.
A gente tem o formato de coordenada geográfica, que eu acho que tem alguém fazendo manifestação. A gente tem o formato de coordenada geográfica, que estão relacionadas à latitude e à longitude. A gente vai ter latitudes variando de norte a sul e longitudes variando de leste a oeste, né? As latitudes começam ali com 0 no Equador e tendem a 90 nos polos, né? Aí você vai ter sinal positivo no hemisfério norte, sinal negativo no hemisfério sul. A mesma ideia funciona para a longitude, né? A leste do meridiano de Greenwich, lá quase toda a Europa, você vai ter longitudes positivas, e a oeste do meridiano de Greenwich, né? Toda a América, por exemplo, você vai ter longitudes negativas. Então, qual é a simplicidade desse modelo de coordenada? Você só tem um zero, que é, né, o zero do sistema, que é ali o encontro do meridiano de Greenwich com a linha do Equador. Então, só você informar se está no hemisfério sul, no hemisfério norte, ou se está a leste ou oeste do meridiano de Greenwich, que você já tem a sua posição lá, você já sabe como registrar a sua coordenada. No sistema de projeção UTM, que é uma forma de representar uma superfície curva em um plano, né? A gente não vai ter mais um sistema polar, um sistema de ângulos. A gente vai ter coordenadas que são metros. A gente vai ter um plano cartesiano, né? E aí vai ficar mais fácil da gente raciocinar. Como, por exemplo, coordenadas em metro. Só que qual é a complicação desse sistema em relação ao outro? Nós temos 60 fusos. Nós temos 60 fusos em volta do planeta. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, tem dois fusos, o fuso 23 e o fuso 24. Então, além das coordenadas que você vai informar de x e y, né, você vai ter que informar também o fuso. No nosso caso aqui no estado do Rio de Janeiro, se você tiver a oeste de Cabo Frio, mais ou menos, que é a divisa do fuso 23 para o fuso 24, passa mais ou menos por ali em Cabo Frio. Se você estiver para as bandas de cá, município do Rio de Janeiro, Niterói e tal, estiver para o lado de cá, você vai estar no fuso 23. Passou de Cabo Frio, você vai estar no fuso 24. Como a gente tem 60 fusos em volta do planeta, significa que a gente vai ter 60 coordenadas iguais para 60 pontos diferentes, né? Você vai ter o mesmo x e o y no fuso 23, o mesmo x e y vai ser outro lugar lá no fuso 24. O Brasil, né? Nosso país que tem dimensões continentais, na longitude, né, o tamanho dele na longitude é tão grande que a gente chega a ter 8 fusos diferentes, né? Então, além da coordenada x, y, a gente tem que prestar atenção em qual fuso que a gente está, né? Bem, essa tabelinha é uma tabelinha de resumo que a gente tem que prestar mais atenção nessa última coluna, no exemplo das coordenadas. A primeira lá em cima, né? A coordenada está no formato UTM, os três de baixo são coordenadas geográficas, o primeiro está grau, minuto, segundo, o segundo está grau decimal e o terceiro está só grau, minuto, decimal, o segundo, e o último lá embaixo está só grau decimal. Para a gente não estranhar o formato do número que está aparecendo na tela, né? Pode estar em qualquer um desses 4 aí que vai estar funcionando, vai estar legal. Aí tem os sistemas de referência. Lembra que eu falei do WGS54, que ele é um padrão comercial que está bastante difundido no mundo todo? No Brasil, em todas as Américas, né, a partir de 2015, a gente tem usado esse SIRGAS 2000, mas isso é mais para documentos oficiais e tal. A gente pode configurar o aparelho WG64, porque matematicamente a diferença é de milímetros assim, entre o SIRGAS 2000
e o WGS34. Matematicamente, eles são muito parecidos, então tanto faz deixar configurado em um e outro. Né? Quem gosta, como eu, daquelas cartas do Exército, aquelas cartas do IBGE também, né? Você pode pegar uma carta daquela que está usando, por exemplo, o sistema de referência Córrego Alegre. Ou, dependendo da data da carta, ele pode estar também em SAID 69. Então, você também pode configurar no seu aparelho, na hora que você for informar uma coordenada, se aquela coordenada, né, você configura ele para SAID 69, por exemplo, e digita todas as coordenadas que você está pegando numa carta que está em SAID 69. Ou você pode mudar a configuração para Córrego Alegre e procurar lá e digitar lá depois as coordenadas em Córrego Alegre. Depois você pode mudar a sua configuração para o WG54, que ele vai converter as coordenadas e você vai fazer sua trilha lá de boa. Né? Então são coisinhas que a gente tem que ter em mente para saber configurar. É uma teoria, né, que a gente tem que ter em mente para poder saber configurar para a prática. É bom a gente ver se tem alguma dúvida, né, antes de eu passar para essa parte prática, que eu vou mostrar de exemplo aqui como é que pesquisa trilha num servidor aberto, como é que baixa essa informação GPX ou KML para o aparelho, como é que a gente configura o aplicativo, como é que eu, né, importo esses dados para o aplicativo, como é que eu visualizo os dados. Basicamente, é isso. Aí, Miriam, você acha que o pessoal tem pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Olha só, O que se você quiser acha? fazer perguntas escrevendo, pelo bate-papo, seria melhor. Se não, deixamos depois para final e ativamos o som de todo mundo para, né, as Perfeito, pessoas fazerem. Ok? perfeito, perfeito, obrigado. Eu tô, assim, então eu vou continuar, né? Eu estou compartilhando a tela do meu aparelho, então eu não estou vendo nada que está aparecendo no chat. Aí, quando a gente passar para as perguntas, aí ou você me passa as perguntas ou eu dou uma olhada lá, ou todo mundo fala, né? Aí a gente vê o que a gente faz. Então, eu vou sair aqui da apresentação e vou passar para a pesquisa de trilha. Bem, uma base aberta, né, disponível para todo mundo, bastante difundida sobre sobre os caminhos, sobre as trilhas, os track logs, é o Wikiloc, né? E assim, tem algumas polêmicas quanto a baixar os dados e sair seguindo o caminho. Anteriormente, em outras conversas a respeito, né, do tema, a gente ia usando, né, os dados que tem disponível, os dados disponíveis no Wikiloc. Qual a conclusão que a gente pode tirar? Não é seguro, não é aconselhável, né, porque aumenta muito o risco de dar algum problema. Não é aconselhável de você fazer uma pesquisa, em qualquer base que seja, passa isso para o seu aparelho, para o seu Garmin, para o seu qualquer modelo, e vai seguindo a trilha. Não é legal fazer isso. Né? Não, em hipótese nenhuma, faça isso. O que eu recomendo? Que você faça a pesquisa, né? Não tem problema nenhum baixar os dados do Wikiloc. Você pode baixar alguns, você pode baixar uns 5, por exemplo, abrir todos eles no Google Earth e abrir a sobreposição deles, né? E você vai olhando assim por onde é que a pessoa passou e, pô, que legal. Aí você pode escolher um deles ou desenhar o seu, né? E você pode tirar suas conclusões e escolher um caminho que você vai fazer. Você que vai tomar a decisão. O tempo todo é o humano que vai tomar a decisão. Não importa o modelo do aparelho, não importa a tecnologia, nada substitui a decisão, né? A decisão do montanhista, né? Você pode estar usando o GPS com altíssima precisão,
você pode estar no local correto, a trilha pode estar toda sinalizada, você pode estar no mundo lá da Alice, na estrada lá dos tijolos amarelos, e você tomar a decisão de abortar a missão e voltar, né? Eu não preciso comentar aqui, mas, né, a gente deve ter só montanistas aqui. Todo mundo sabe que a gente pode ter, né, pode ter acidente com raios, a gente pode ter cabeça d'água, a gente pode ter hipotermia, né? Alguém pode ter se machucado. Então, assim, são uma série. Você pode ter chegado num ponto da trilha em que teve um movimento de massa, né? Um deslizamento, uma árvore que caiu, tem alguma diversidade, que tem uma infinidade de coisas que podem ter acontecido. E você está com um GPS de altíssima precisão na mão, te mostrando por onde é que você tem que passar, e você toma a decisão. Não vou seguir esse caminho. E você faz o que você achar melhor, achar mais seguro, né? Então, assim, não baixe qualquer trilha e vá seguindo essa trilha aí que você pode, né, se dar mal. Mas, bem, a gente tem disponível um monte de trilhas aqui no Wikiloc como recurso didático, assim. Ah, bom aqui. Apareceu uma mensagem aqui perguntando se eu permito que ele encontre a minha posição, né? Isso é bom para que você faça toda vez que você vai, né, usar pela primeira vez um aplicativo. Se você não habilita essa ferramenta, se você não habilita essa ferramenta no seu smartphone, como é que ele vai acessar o sensor de GPS que tem dentro dele, né? Então, ele vai fazer essa pergunta, você permite, você deixa que o aplicativo descubra a sua posição. Bem, eu estou no município de Niterói, vocês já conseguiram ver aí, né, que apareceu na tela. E eu vou procurar alguma trilha lá em Belo Horizonte. Minas Gerais. Saudade de Minas. Bem, essa mancha cinza aí que a gente está vendo na região metropolitana, né? É a área urbana consolidada de Belo Horizonte. Isso deve estar emendado já com algumas cidadezinhas vizinhas, já que é uma região metropolitana. E a gente tem uma área verde aqui no centro da tela. Estou aproximando mais um pouco. Está aparecendo aí Parque Municipal das Mangabeiras. Tem uma área verde aí. E tem uma coisa aqui que parece um outro município, que é tal de Nova Lima. Então, o que a gente pode deduzir, né? Deve ter alguma trilha aí, como tem esses símbolos aí, esses marcadores, né? Deve ter alguma trilha aí saindo de Belo Horizonte, chegando em Nova Lima. Então, sei lá, essa aqui que está perto do marcador ali do Parque Municipal. Opa. Eu vou abrir no próprio navegador, não vou abrir no aplicativo, porque o aplicativo só permite baixar os dados na versão paga. Então, eu vou usar o navegador. Bem, essa pessoa fez a trilha Pico de Belo Horizonte. Vamos ver aqui as informações. Que legal, ele deixou bastante texto aqui, tem vários pontos. Olha ela aí no mapa. Pico Belo Horizonte. Bem, eu falei lá de como é que chega em Nova Lima. Tem essa daí. Vou procurar lá outra, procurar alguma outra lá, ver como é que chega em Nova Lima. Se eu não achar, como é só um exemplo, se eu não achar alguma fácil aqui, eu pego aquela mesma lá. Eita, se chega perto, tem um monte, ó.
Córrego dos Carrapatos, Serra do Curral. Vou dar uma olhadinha nisso no mapa. Olha, essa daí parece ser grande, hein? Olha que legal, essa é bem mais extensa que a outra. Bem, vamos usar essa daí então como exemplo, né? Poderia ser qualquer um, porque eu só estou mostrando como é que como é que funciona o recurso. Bem, vamos voltar lá em cima, no início, no topo. Como recurso didático, vamos baixar essa trilha daí. Rego dos Carrapatos, Serra do Curral. Então a gente pode aqui baixar, né? Clica ali em baixar, e aí ele vai aparecer para você vários formatos, né? Esse arquivo vai ser o formato GPX, que eu mostrei para vocês, eu comentei, né? Tem esse formato KML, a gente, por padrão aqui, pode baixar esse formato GPX, e tem umas opções aí, ó. Simplificado, né? 500 pontos de trilha. Vamos deixar o original. A pessoa fez de forma com que, na linha do track log dela, do trajeto dela, ficou com 1.299 pontos. E a gente marca a opção de baixo aqui de incluir locais mostrados no mapa, né? Que são os waypoints, pontos de passagem. Aí pode ser chamado de várias formas dependendo do modelo do seu aparelho. Bem, então vou baixar os dados em formato GPX, o original, do jeito que ele fez o upload dos dados, e incluindo aí esses marcadores. Ó, ele baixou os dados, né? Deve ter baixado lá para aquela pasta download dentro do aparelho. Beleza. Fiz uma pesquisa aqui simples, rápida. Eu poderia ter passado mais tempo fazendo pesquisa, ter baixado 15 trilhas ali em volta, mas só para mostrar como é que funciona, eu baixei uma só. E vamos olhar o aplicativo de GPS. Bem, tem alguns aqui, né? Como vocês podem ver. Eu vou usar esse daqui, o GPS Essentials. Vocês podem depois ir testando alguns outros e vendo como é que eles funcionam. Bem, eu acho que eu não... Da última vez eu já deixei ele configurado. Bem, vou começar aqui no aplicativo do início. Lembra que eu falei sobre aqueles conceitos básicos que a gente precisa ter em mente para poder usar o aplicativo? Dependendo do modelo, dependendo do aplicativo que você tiver, você vai procurar uma engrenagemzinha, vai procurar configurações. No meu caso aqui está escrito Settings. Então eu vou clicar aqui nas configurações dele e vou dar uma olhada em como é que ele está configurado, né? Então, daqueles temas lá que eu falei, daqueles unidades, né? Tá vendo? O meu aqui está em quilômetros ou metros. Tá o sistema métrico aqui. Muito bom. Formato da posição. Olha, ele está já configurado para o WGS84. Beleza. Bem, ele tem várias coisas para poder configurar, né? Vários atributos aqui para poder configurar. Eu vou verificar só esses dois agora no momento. O meu smartphone não tem um altímetro barométrico, então não adianta tentar querer calibrar e tal, né? Também não tem um sensor de bússola. Eu tinha um antigão que tinha, mas os modelos mais novos, não sei porquê, deve ter sido algum acordo comercial aí, eles estão tirando esses sensores dos aparelhos. Bem, como é que eu importo os dados aqui nesse aplicativo? Eu venho aqui em Tracks, tá? Já tem dois aqui. Clico nessa bolinha que tem o mais, aí embaixo no canto inferior direito da tela. Tá vendo que aparece aí várias opções? Se eu quisesse gravar uma trilha, eu ia usar essa opção aqui, Track, e dar Start. Aí ia começar a andar e ele ia começar a gravar o caminho que eu estou fazendo. Mas não, eu vou importar os dados. Então, vem nessa opção Import,
E aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, eu vou lá em procurar e vou atrás do arquivo. Aí tem um probleminha aqui que, quando eu tento clicar, ele é a mesma região da tela em que é para parar o compartilhamento, né, da tela. Então isso dá um probleminha aqui. Bem, vou lá procurar, vou acessar a memória interna do meu aparelho. O arquivo que ele baixou provavelmente está aqui em download. Olha ele lá, Rego dos Carrapatos, Serra. Escolho o arquivo e vou aqui em Start. Ele está importando os dados. Clico agora em abrir, né? Open. E tá aí. Ele importou os dados, o track log que a gente dele lá. Essa linha laranja. Os pontos que ele marcou são esse monte de X vermelho aí, né? E, bem, eu não tenho como mostrar aí agora a minha posição em relação à trilha, porque eu estou numa área urbana de Niterói e essa trilha está lá em Minas Gerais. Mas ia aparecer uma bolinha azul ou qualquer alguma outra cor, dependendo do seu modelo, né, de aparelho ou de aplicativo, ia aparecer um cursor aí que seria a minha posição, né? Então, se eu tivesse aqui no início tivesse aqui nessa estrada para Bananal, né, eu ia dar o máximo de zoom possível e ia ver minha posição em relação a essa linha. E eu vou fazer um caminhamento no terreno de forma com que minha posição sempre fique em cima dessa linha. Aí uma dica que eu passo, um perrengue que eu já passei aí fazendo travessia, em Minas também, é que não é legal você deixar o zoom muito distante, porque às vezes, né, nesse zoom distante, a sua posição, por exemplo, vai que a minha posição é esse X aí que está, esse primeiro X aí que está no centro da tela, né? Vamos fingir que esse daí é a minha posição. No zoom assim afastado, parece que eu estou em cima da linha. Mas, se eu aproximar bastante, se eu estiver distante da trilha, eu vou conseguir reparar, tá vendo? Por algum erro do GPS, ele colocou o ponto fora do caminho, né? Isso daí deve ser alguma incompatibilidade dos dados, porque ele deveria ter, né, colocado o ponto em cima da linha laranja que ele desenhou, mas não tem nenhuma... É uma esquina, né? Então, assim, se está 5 metros para um lado, 5 metros para o outro, não faz a menor diferença. Já dá para identificar que é uma esquina. Bem, então, assim, isso é basicamente, né, é um recurso assim, básico do que dá para fazer de você pesquisar uma trilha, jogar ela no aplicativo e usar isso no smartphone. Aqui, eu pesquisei uma trilha qualquer, joguei no aparelho só para mostrar como é que funciona. Mas você pode, assim, o recomendável é que você se debruce muito mais no tempo do planejamento da trilha e baixe alguma informação que você ache bem confiável, né? Aí, o que a gente recomenda? Que você procure alguma trilha de alguma pessoa, alguma recomendação, alguma trilha que alguém já usou, alguém de confiança que você sabe que faz um trabalho legal, né? Tem rigor em colocar esses dados no Wikiloc. Dá uma olhada na internet, dá uma olhada lá, procura lá no Google para ver se tem alguma unidade de conservação na área, né? A unidade de conservação pode ter informações sobre o atrativo, o local pode ter um guia de trilhas, a própria unidade de conservação pode ter, né, algumas informações básicas sobre essa trilha, como você pode conversar com um grupo de amigos, você pode conversar com o pessoal do seu clube de montanhismo, né? E uma recomendação clássica é deixar alguém avisado com o seu planejamento, né? Não baixa estou passando de carro aqui, vi uma área verde linda e vou estacionar o carro aqui e vou entrar nessa mata.
Aí pesquisa os dados lá no Wikiloc, baixa uma trilha e vai. Suicídio. Assim, não faça isso. Né? Quanto à ferramenta, ela é uma base wiki aberta, então qualquer um pode colocar os dados. E os dados ficam lá disponíveis para qualquer um baixar. Um erro padrão, um erro muito comum nesses dados por exemplo, esses pontos. Né? Botou ali campo de futebol, beleza. Mas, normalmente, a pessoa está em um local, um mirante, por exemplo, ele olha um morro, ele marca o ponto e coloca o nome do morro que ele está vendo, e não o morro que ele está. Então, quando você baixa os dados e faz a sobreposição dos dados, você vê que fica uma loucura. Quando você compara esses dados com um guia de trilhas, você vai ver que, pô, mas esse morro não é aí onde está esse marcador. Por que o cara fez isso? Normalmente é esse erro. A pessoa marca o ponto e no nome do ponto ela digita o morro que ela está vendo, né? Então isso gera bastante confusão. Uma coisa é onde você está e outra coisa é onde você está, para onde você está olhando, que pode estar a quilômetros de distância. Então, para o uso para esse exemplo prático, eu acho que é basicamente isso. Da outra conversa, né? Uma outra funcionalidade interessante do uso de GPS é você fazer o caminho e vai marcando, né? Ele vai desenhando na tela por onde que você está passando, deu algum problema, né? Se você está fazendo alguma atividade exploratória por um lugar que não tem dados para baixar, você ativa essa função de, vai desenhando aí por onde é que eu estou passando. Aqui, todos eles, por padrão, já fazem isso no automático. Você não precisa... Você pode configurar, mas normalmente você não precisa mandar ele fazer não, que ele já faz no automático. Aí, de repente, você está andando, né? Aí, daqui eu vou voltar. Começou a escurecer, outro dia eu vejo o que tem para lá. Aí você olha para o seu aparelho e pode fazer o caminho de volta, né? Passando, você foi desenhando uma linha, no caso aqui uma linha laranja, você foi desenhando uma linha laranja, parou num determinado ponto e você pode usar isso como o nome padrão dessa ferramenta é trackback, né? Você voltar, você fazer a trilha de volta. Né? Então essas são as duas ferramentas assim. Como a gente está em quarentena e a gente está parado dentro de casa, isso seria melhor fazer uma demonstração disso em trilha, né? Numa atividade de campo e não dentro de casa, né? Que não vai ficar muito didático. Mas, por exemplo, só para concluir aqui fazendo besteira, só para concluir aqui sobre esse aplicativo, eu posso clicar aqui em satélites e ele está mostrando todos os satélites que estão, né, no campo visível. Né? Então tem todos esses satélites aí, mas ele só está usando... Agora ele conseguiu o sinal... Opa! Então aí, já começou a usar e agora ele descobriu minha coordenada. Então de todos esses satélites que estão aí em volta, ele está usando esses 6 para descobrir a minha posição. Né? Então é basicamente isso. Aí, Miriam, a gente pode passar agora para perguntas. O que você acha? Ok, vou ativar todo mundo aqui. Eu terminei aqui o compartilhamento de tela. O que é que caiu? Vai, tentei ativar. Estou conseguindo ativar. Tem que ver se cada um pode se ativar. Assim. Agora já está ativado. Miriam, você ativou todo mundo, mas de repente era melhor se o pessoal levantasse a mão, né? Se uns 5 quiserem fazer pergunta ao Mas mesmo que tempo. estão sem imagem, então não vejo ninguém levantando a mão.
Mas tem alguns que se desativaram sozinhos. Então, quem não quiser fazer perguntas pode desativar. Cada um pode desativar a si mesmo. Tem gente que se desativou aí. Oi. Ok, alguém tem alguma pergunta aqui? Locus. Alguém está perguntando para você sobre o Locus, André? O aplicativo Locus, eu não usei, não conheço. Eu posso instalar, testar para ver o que Ô André, o que você pode falar sobre o consumo desse aplicativo em relação aos demais? consumo de que assim, bateria? Bateria e memória também. Tá legal. Esse Locus eu não conheço o aplicativo, né? Então eu não posso avaliar como é que ele consome a bateria. Não, Não, do até Essentials. tem, saber. Tá. O ponto fraco dos smartphones para usar o GPS é justamente a bateria, né? Então, assim, é um recurso que não dá para se confiar nele, né? Assim, no geral, é bom, quanto mais recursos a gente souber usar, melhor, porque a gente vai ter mais ferramentas para se safar na hora, né? Mas, assim, GPS, um smartphone, todo mundo tem na mão, então é uma coisa que vai ser fácil de se safar. Mas a bateria normalmente acaba rápido, né? Lembra que eu falei sobre a configuração do tempo em que ele marca os pontos? Se você colocar uma frequência muito alta para ele ficar acessando o sensor de GPS e ficar toda hora vendo a sua coordenada, toda hora calculando a sua coordenada, né? Isso aumenta o consumo de bateria. Então é proporcional, né? Se você aumenta essa frequência de pontos, ele vai... Horux, o nome dele. Interessante, eu vou depois baixar aí para ver qual é. Mas assim, é bom, é recomendável para otimizar o uso da bateria. Você desabilitar Wi-Fi, desabilitar Bluetooth, desabilitar o tudo, né? Deixar só diminuir o brilho da tela, né? Deixa lá seu sensor de GPS ligado só, desativa todo o resto, né? E usa ali o que dá para usar, né? Aí, às vezes, você pode simplesmente usar o smartphone para informar a coordenada de onde você está para alguém. Ou descobrir a coordenada do mirante que você encontrou só para registrar e depois você ver olhar no Google Earth lá onde é que você estava. Eu não recomendo você fazer uma travessia usando o smartphone, não, se confiando nele, não. Você vai ficar sem bateria, pode molhar, pode quebrar, né? Então, não é muito legal, não. Aí, quanto à bateria, no geral, todos eles é isso. Diminuir o brilho da tela, desligar os outros sensores e deixar só o sensor de GPS mesmo. Respondi a pergunta? Alguém perguntou aqui tem sobre o Caltopo. Sabe o que é? Esse aplicativo eu também não usei. A gente tem uma gama muito grande de aplicativos, né? Tem uma gama muito grande de aplicativos. E, assim, independente do aplicativo que a gente use, a gente tem uma limitação que é o sensor de GPS de navegação. Então, por ser um GPS de navegação, tanto faz um aparelho Garmin quanto um aparelho de smartphone, a gente não vai ter muita diferença de precisão de um para o outro, né? Vai mudar um pouco de sensibilidade de um aparelho para outro, mas cabe mais da pessoa instalar um aplicativo ou dois, testar ali e ver se ela tem, né? Se ela gostou mais de um ou de outro. Aí pode virar preferência pessoal, né? Eu uso esse GPS Essentials porque, para mim, eu consigo explorar mais os recursos do meu sensor. Só que ele tem uma interface feia. Muita gente pode usar e não achar ele agradável, né? Então, assim, como eu estou preocupado mais em acessar algumas informações do sensor
e não estou muito preocupado com uma interface amigável, então Deixei comida lá para você, só que tem que esquentar lá a carne. Então eu acho legal, né? Eu uso esse, mas assim, vocês podem usar qualquer outro aplicativo. Por isso que eu faço primeiro uma abordagem conceitual, porque ela é igual para todos os aplicativos, né? Essa questão da constelação de satélites, o que você configura, né? E vai mudar pouco detalhe de um para o outro, né? Uns vão permitir que você configure mais coisas, outros vão permitir que você configure menos coisas. Mas quanto à precisão, todos eles são basicamente iguais. A diferença não é tão significativa assim de para outro. O uso é mais qualitativo do que quantitativo. E todos eles têm a mesma limitação. Todos eles são GPS de navegação. Não dá para substituir, não dá para usar para uso profissional. Ninguém vai fazer um georreferenciamento de imóveis rurais, uma locação de obra, fazer um licenciamento imobiliário. Essas coisas de maior precisão, aí tem que ser um equipamento mesmo utilizado por um profissional, né? Para a gente em trilha, tanto faz. A precisão vai ser essa de alguns metros, né? Como todo GPS de navegação. Então a gente não precisa ficar tal aplicativo, eu prefiro esse, não aquele, esse é ruim, aquele é bom. Não, depende do gosto, também depende do gosto pessoal, né? Se você se sentiu bem com aquela interface, você achou ela amigável, então tranquilo. Aqui tem uma pessoa que fez um comentário sobre que é legal ter a opção de usar os mapas offline para gastar menos bateria. Porque como eu comentei, né, a informação, assim, o sensor de GPS precisa de céu. E se você está num local que não tem internet, aí você vai ficar sem mapa. O GPS vai funcionar do mesmo jeito. A sua posição vai aparecer no centro da tela. Se você já tiver baixado alguma trilha, ela vai estar aquele risco da cor que tiver que estar lá, vai depender de modelo para modelo. Mas o mapa de fundo, se você tiver a disponibilidade de usar, de ter um mapa offline, vai ser melhor, né, para você. Só que, assim, esses mapas, tanto faz os comprados quanto esses públicos, né, esses abertos, esses gratuitos, todo mapa é uma representação da realidade. Alguém olhou uma foto aérea, alguém olhou uma imagem de satélite e desenhou a informação que você está vendo, né? Então aquilo ali passou pela interpretação de alguém. Nada substitui o planejamento antes da atividade. Os mapas, eles contêm erros. Todo mapa vai ter algum erro. Você pode ter um erro que é relacionado à escala, por exemplo, né? Cada escala está relacionada a um nível de detalhamento e um erro admissível. Se você usar uma carta clássica daquelas do Exército, do IBGE, então na escala de 1 para 50 mil, ele tem um erro admissível de 25 metros. Então, esses mapas que a gente baixa da internet, a equipe que produziu esses mapas pode ter usado informações diferentes, de escalas diferentes. Então, eu posso usar o Google Earth ou Google Maps e pegar um arruamento, um Google Maps ele tem uma escala que a gente poderia comparar com uma escala de 1 para 10 mil, né? E você pode pegar um outro arruamento que foi feito por uma outra fonte que usou uma escala de 1 para 250 mil. Então, quando você sobrepõe esses dados diferentes e produz um mapa final e vende isso, disponibiliza isso gratuitamente, assim, vai ter erros, né? Então, nada substitui uma pesquisa antes da atividade, né? E esses mapas offline, por exemplo, tem aplicativos, esse GPS Essentials, se você estiver na internet e você consultar o lugar que você vai visitar, se você abrir, né, o OpenStreet, eu acho que é o mapa que ele usa lá, se você der o zoom máximo possível, ele vai salvando isso na memória do aparelho, aí quando você passar por ali, ele já tem aquilo ali, ele vai armazenando no automático, né?
Outros aplicativos também têm essa funcionalidade. Outros aplicativos têm a funcionalidade, outros aplicativos pagos, você pode baixar mapas pagos, maior trabalho, assim, maior refinamento, mas invariavelmente todo mapa vai ter alguns erros, né? Alguns erros que são metodológicos, assim, dependendo da escala em que ele foi feito, dependendo da data de aquisição daqueles dados, né? E fazer mapas em escala global demora. Esses processos do Google Earth, por exemplo, são meio que automáticos. Então, assim, não tem muito tempo, não tem uma equipe gigantesca para ficar refinando esses dados, corrigindo os dados. Aí, por exemplo, base do Google mesmo, né? Um exemplo lá de Valença, no município no estado do Rio de Janeiro. Uma rua lá, Hildebrando Lopes. Na base deles aparecia Nilo Brando Lopes. Então, assim, tem vários erros, né? Por isso que eu não confio tanto num mapa. Normalmente eu faço os meus. E nada substitui o planejamento antes da atividade, consultar várias fontes, né? A gente não pode dedicar tudo a gente não pode colocar toda a responsabilidade no aplicativo, né? Beleza? Tem alguém que gostaria de fazer mais algum comentário, fazer mais alguma pergunta? Eu, André. André? Oi, tô ouvindo. Ângelo, pode ser. Fala aí, Ângelo. Você falou. Estou aí. É. Você falou sobre ir marcando a trilha, né? Enquanto a gente Isso. está andando, vai marcando aí. E falou que a cada 30 segundos, você configura normalmente para cada 30 segundos marcar o seu ponto. Numa trilha a gente está marcando, você vai marcando lá esses pontos de 30 segundos, mas tem um momento que a gente para beber uma água, né, às vezes você gira no mesmo lugar ali, enquanto está conversando com alguém, vai até uma árvore e volta. Tudo isso acaba ficando marcado também nessa trilha. A gente consegue, num determinado momento, dar uma pausa nessa marcação para a gente poder fazer esse giro num lugar, para não ficar isso tudo marcado. Como é que fica isso? Beleza. A maioria dos aplicativos tem a funcionalidade de você dar pause, né? Ou parar a gravação e começar de novo e tal. Assim, é hábito pessoal, né? Cada um pode fazer do seu jeito. Mas o que eu faço? Eu deixo o smartphone, se eu estiver fazendo uma trilha curta, deixo o smartphone ou o aparelho de GPS em algum lugar mais externo da mochila, porque não adianta você enfiar lá embaixo que vai ficar sem sinal. Aí eu deixo ele ali onde ele vai conseguir ver mais céu, né? Na parte de cima da mochila e tal, se ele puder ficar pendurado. Não pode ficar muito pendurado, senão também vai agarrar em algum lugar, mas assim, ele tem que ficar no local mais externo, né? Para captar melhor os sinais. Eu deixo configurado para um ponto a cada 30 segundos e esqueço dele. E deixo lá gravando. Aí quando, assim, é hábito meu, né? Quando eu volto para o computador e tal e baixo os dados, aí eu vejo a densidade de pontos. Porque se ele está desenhando aquela linha, pegando um ponto, né, a cada 30 segundos para desenhar aquela linha, e eu parei para fazer um lanche, então ele vai fazer uma nuvem de pontos naquele lugar que eu parei, porque a cada 30 segundos eu fiquei parado, mas a cada 30 segundos ele continua pegando pontos, né? Então eu uso isso para estudar como é que foi o trajeto, né? Então todo local que eu parei, ele vai formar uma densidade de pontos ali muito próximos, né? Eu posso ver também, só olhando o desenho, eu posso analisar também a minha velocidade, né? Se a cada 30 segundos ele pegou um ponto, se eu olho para o mapa e esses pontos são muito espaçados, significa que eu caminho mais rápido, né? E se a cada 30 segundos esses pontos estão muito pertinho um do outro, aconteceu alguma coisa ali, estava declivoso, ou andei devagar, eu posso ter andado devagar porque eu estava fazendo avistamento de fauna, sei lá, alguma coisa ali me fez andar mais devagar. Então, é por isso que eu deixo ele com esses 30 segundos aí e esqueço dele, largo ele lá, né?
mim, né, André, normalmente eu uso mais o aplicativo, o aparelho de GPS, para registrar aquele caminho que eu estou fazendo, para depois, em uma outra oportunidade, estudar o que aconteceu, estudar o caminho. Então, eu uso mais ele para registrar o caminho que eu estou fazendo, né? Então, assim, para fazer uma exploração, para usar um caminho novo, eu prefiro cartas, pesquiso várias trilhas, mas é para planejar por onde é que eu vou passar, para eu ter uma ideia, para eu formar uma ideia na cabeça de por onde é que eu vou passar e o que eu posso encontrar pelo caminho. Mas eu não faço trilha olhando ao invés de ficar olhando para o terreno, ao invés de ficar olhando para o que está acontecendo, ficar fazendo trilha de cabeça baixa, assim, olhando para o aparelho, eu tenho que seguir essa linha. Não. Eu faço a trilha mais de forma qualitativa e uso o aparelho para registrar o que eu estou fazendo. Se eu tiver alguma dúvida, será que eu estou distante da trilha? Será que era por aqui mesmo? Aí eu acesso o aparelho, dou um zoom máximo possível lá naquele local, penso o que está acontecendo, né? Mas é por isso que eu deixo no automático esses 30 segundos aí. Mas como eu falei, depende do uso da pessoa, depende da intenção dela, né? Isso pode variar, né? Nenhuma regra rígida, não. Valeu? Respondi? Valeu, meu camarada. Respondido, valeu. Obrigado. Valeu. A gente tem mais Tô com a mãozinha levantada aqui, mas acho que ninguém tá vendo não, né? Poxa, desculpa, cara, que no meu celular, por exemplo, eu tenho que ficar trocando várias telas aqui para ver. Não, beleza, tudo bem. Eu queria saber só se eu posso ser o próximo aí da pergunta. Miriam é a juíza. Gabriel pode perguntar, também está a Mariana aí, que está querendo perguntar alguma coisa. Olha, Gabriel. Primeiras damas. Gabriel. Não, eu pergunto depois, Gabriel. Manda ver, eu fico de segunda. Estou no segunda da fila, então. Então tá. Bom, primeiro quero dar os parabéns aí, que eu achei ótima a instrução, muito boa. E duas perguntas. A primeira, assim, na sua opinião, para áreas remotas, né, pensando em exploração, você acha que é melhor o relógio da Sunto ou da Garmin, de uma maneira genérica? Relógio? Bem, eu não tenho costume de usar relógios, né? Eu tenho costume, por facilidade de acesso, de usar aparelhos da Garmin, né? Ok. Mas aí eu não tenho preferência assim, de marca. Perfeito. E outra coisa que eu queria saber é o seguinte, eu estou num esforço grande lá no meu quartel para tentar conseguir as cartas topográficas e botar na cabeça dos bombeiros que eles não podem ir para a busca sem estar com uma carta e bússola na mão. E aí, às vezes, eu tenho dificuldade de encontrar as cartas. Eu comecei a imprimir alguns mapas, né? Como esse que você falou do Wikiloc. Só que eu tenho dificuldade de imprimir num tamanho que fique razoável, que dê uma leitura boa. Você tem alguma ideia para me dar para eu tentar resolver isso? Porque meu objetivo é aumentar o acervo do arquivo das cartas das áreas que a gente mais tem busca ali no quartel de Humaitá. E eu tenho esse problema lá, de repente você tem alguma dica para me dar? Perfeito, meu camarada. Então, o que eu recomendo para você? Eu não lembro exatamente aqui o site, né? Você pode colocar no Google, você coloca lá Banco de Dados Geográficos do Exército. Aí você vai entrar no site do Banco de Dados Geográficos do Exército, se cadastra lá no site deles, né? E você pode baixar, você pode pesquisar lá, coloca o nome tem várias ferramentas de busca lá. Você pode colocar, por exemplo, o nome da cidade. Se você já souber o nome da carta, ele vai te mostrar ali direto. Aí você procura a carta que é ali da região que você está interessado. O nome da cidade também é uma das ferramentas, né? Então facilita bastante. Aí ele vai mostrar para você quais são as cartas disponíveis. A maioria delas, dependendo da região do Brasil, vai estar uma carta lá, 1 para 50 mil, mas em outras regiões vai ter 1 para 100 mil,
um para 250 mil, não importa. Aí você baixa a carta, eu sugiro que você baixe a carta em formato PDF. Perfeito. Né? Porque esse arquivo PDF, se você, por exemplo, está com uma impressora comum, dessas que a gente tem em casa, por exemplo, impressora A4, né? Você não tem como imprimir aquela prancha grandona em tamanho A2. Se você tiver em PDF, você pode dar um zoom na sua tela do computador lá, onde a área que você quer imprimir, né? E você tem como, no PDF, dentro do programa do PDF mesmo, você tem como imprimir a área, aquela área da tela, né? A área visível, que tem essa opção lá no comando de impressão, lá, se você usar o Acrobat Reader, ele permite você imprimir só aquela área visível. E nessa hora da impressão ali, das configurações de impressão, tem uma opção que é ajustar. Se você colocar o ajustar, a escala vai para o espaço, ele perde. Mas se você colocar dele não reescalar o mapa, você pode imprimir, você pode ter o arquivo PDF mesmo, o arquivo PDF daquela carta é um A2, enorme. Mas mesmo você imprimindo um A4, se você configurar a impressão para ele não reescalar aquilo, não ajustar, né, você pode imprimir um A4 na escala, que é da escala da carta, entendeu? Então você pode imprimir ele 1 para 50 mil mesmo, mas só aquele A4zinho, aquele trecho ali que você quer. Né? Perfeito. Aí você pode usar, e quando você fizer isso, né, por convenção cartográfica, o norte geográfico é sempre o topo da carta. Então, esses arquivos que você baixar do site do Banco de Dados Geográficos do Exército, já vai estar tudo configurado bonitinho. O PDF dele vai ser lindo, assim. O topo da tela é o norte geográfico. Você falou de fazer exercício de bússola. Então, é bom dar uma olhada lá na carta. Né? Assim, a gente está no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma declinação magnética hoje em dia de uns 22,5 graus, mais ou menos. A diferença entre o norte da bússola e o norte geográfico, né? Aí você pode calibrar isso na bússola. Não sei qual modelo de bússola que você vai usar, mas você pode calcular isso na bússola e dar esse desconto na hora, né? E, assim, além da bússola, se você quiser fazer, né, uma leitura de um azimuth e tal, assim, aí você vai ter que fazer esse desconto aí da declinação magnética. Ou você pode simplesmente fazer uma orientação da carta pelo terreno. Você está num local que você sabe onde é que é, aí você para a carta, olha para o terreno, olha para a carta, faz aquele cara crachá ali e orienta, né? Gira a carta de acordo com... Você pode usar a bússola como uma referência, assim, o norte está para aquela direção ali. Não, esquece a avaliação quantitativa, né? Qualitativamente, o norte está para lá. Aí você bota o topo da carta mais ou menos naquela direção e aproxima isso, refina melhor essa orientação da carta pelo terreno, pelos elementos que você está vendo no terreno e olhando na carta. Aí você orientou a carta pelo terreno, aí você parte para o lugar que você está querendo. Né? Sim, a navegação é o outro problema, né? Treinar os bombeiros em relação a isso. Mas a minha dificuldade mesmo você já respondeu, deu uma ótima ideia aí do PDF. Eu vou buscar esse banco de dados aí do Exército, então. Beleza. Obrigado. Valeu. Eu recomendei assim um PDF, porque eu não sei qual é a sua familiaridade com o assunto. Mas se você for mais empolgado, assim, quiser... no meu quartel, você falou quartel, você é bombeiro? Sou bombeiro. Beleza. Se você, por exemplo, tiver lá disponível, né? Se você quiser pesquisar mais sobre o assunto, pesquisar sobre a utilização de alguns aplicativos, de algumas ferramentas SIG, né? Sistema de Informação Geográfica, aí você pode baixar, por exemplo, o QuantumGIS, que é um SIG gratuito, né? E do mesmo jeito que você pesquisou lá e baixou o PDF, você pode baixar um arquivo chamado TIFF, um arquivo de imagem, um arquivo GeoTIFF. Ele já é georreferenciado. Então, quando você abrir esse arquivo GeoTIFF em algum aplicativo SIG, ele já vai abrir na tela, já vai abrir georreferenciado, entendeu? Aí você pode produzir as suas cartas, mas isso daí é assunto para mais metro. Complexo. Uhum. Bem mais complexo. Não, vou ficar no simples, porque a gente ainda não está com tudo isso lá no quartel, não. Vou ficar no básico. Beleza, mas assim, para safar rápido, pode baixar o arquivo PDF e imprimir na escala, né, nesse macete aí de não mandar ele ajustar, né? Não, isso aí tá ótimo. Já vai resolver bem o problema. Valeu. Valeu, obrigado aí pela pergunta. Valeu, muito bom. A moça ali estava querendo fazer outra pergunta, né? Agora, Mariana.
Mariana. Oi, André. Oi, todo Olá. mundo aí. Oi, André, obrigada pela Mariana palestra. quer falar. Peraí. Tá ativado o som? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Alto bom Então, som. André, obrigada. Olha só, a minha pergunta, eu tenho um pouco de dificuldade, tanto quando eu estou usando o meu Garmin, quanto eu estou usando o Wikiloc, primeiro, quando eu estou gravando uma trilha, e aí tenho dúvida em algum pedaço da trilha, e quero consultar uma trilha aleatória de alguém que eu já tenha salvo nos meus arquivos. Não estou usando a trilha dessa pessoa, porque não confio inteiramente, mas estou gravando a minha. Só que na hora que eu pauso a minha e tento acessar, normalmente eu perco a minha gravação, dá uma zebra. É isso mesmo ou eu estou fazendo alguma coisa errada? Você tem como pausar e ir nos seus arquivos, achar a sua trilha gravada, ou o Wikiloc você não consegue fazer isso? Pausar e depois retomar de onde você estava quando você volta para a gravação. Aí quando eu volto para a gravação, eu acabo gravando uma nova trilha, aí fico com 2 percursos. O percurso original, quer dizer, onde eu pausei, e depois o percurso novo. Entendi. Bem, Entendeu a pergunta? Entendi. Eu não uso o aplicativo no smartphone, eu não uso o Wikiloc, porque eu acho que assim, o Wikiloc é uma excelente ferramenta para a gente compartilhar os dados, mas eu acho o aplicativo no smartphone um pouco limitado de opções, né, para que eu possa utilizar. Ele é extremamente simples, assim, ele é muito didático, ele é intuitivo. Para você fazer uma trilha, terminou a trilha, salva ali, ele envia para o servidor. A função básica dele é alimentar o servidor de dados do próprio Wikiloc, né? Então, assim, eu não uso ele. Eu uso outros aplicativos. Usando outros aplicativos, você vai ter mais controle sobre o que você está fazendo. Então, por exemplo, fez esse trecho, você salva esse trecho com um nome. Isso. Você pode usar o critério que você quiser. Aí você salva isso com um nome, deixa lá quieto. Aí, ou você pode dar simplesmente pause. O GeoTracker, o GPS Essentials, eles fazem isso, eles deixam você fazer isso. Aí você pode, né, escolher colocar, dependendo do aplicativo, você pode escolher colocar vários dados na tela, né, e comparar, né, para você tomar a sua decisão. Você está seguindo um caminho, tá desenhando ali, né, o caminho que você está fazendo, e de repente, como você falou, você para e agora eu quero avaliar como é a trilha que a outra pessoa falou que fez, para eu ver aqui se eu quero ir por ali ou não. Em outros aplicativos, você pode fazer alternância desses dados aí tranquilamente, ou colocar vários na tela ao mesmo tempo, né? Com os aparelhos da Garmin, você consegue fazer isso, você consegue colocar vários ali ao mesmo tempo. Só que, assim, a recomendação que eu faço é que você faça essas avaliações, assim, né, essa análise da trilha antes de você ir para campo. Eu não acho muito, eu não gosto muito de chegar na hora e ter que ficar procurando, pesquisando coisas e tal, porque eu acho que não é para mim, assim, né, não é muito prático. Porque, primeiro, que eu não gosto nem de... mas aí vai de mania da pessoa, né? Eu não gosto nem de pegar nos equipamentos, porque normalmente eu tô todo sujo de terra, tô todo suado. Aí, quanto mais eu mexo, mais o negócio fica sujo, aí cai de barranco, entendeu? Então, assim, eu não mexo muito, só dou uma olhadinha assim para tirar uma dúvida ou outra e tal, ou só mesmo para ficar registrando o que eu tô fazendo, né? Mas eu sou bastante criterioso assim antes da atividade, na época do planejamento, né? Então, assim, quando a primeira vez que fui fazer a Petroterê, eu pesquisei bastante. Não faz tantos anos assim, já existia o Wikiloc. Sou relativamente novo em fazer as trilhas, né? Tem alguns anos já, mas sou relativamente novo em fazer as trilhas por esporte. Eu fazia mais as trilhas a trabalho mesmo, né? Eu brinco falando que, antes eu seguia o fundo de vale, né? Procurando rio, procurando nascente. E agora, por atividade de lazer, de montanhismo, eu faço o oposto na topografia, né? Eu vou pelos divisores de água. Mas aí é isso, assim, eu passo, eu acho que eu não perco tempo, né? Eu invisto bastante tempo no planejamento,
faço essas análises. Pode ser até usar pelo Google Earth mesmo, né? Se abre tudo ali, vê e tal, e marca esses pontos de dúvida. Aí quando eu vou para, assim, eu faço o máximo de análise possível no computador, né? Caso eu trabalho assim e tal. E tem algumas respostas, tem algumas perguntas que eu não tenho resposta. A resposta está em campo. Aí eu vou para campo para pegar essas respostas, né? Então, assim, você pode marcar esses pontos que você tem de dúvida. Até esse trecho aqui eu confio. Aí, a partir desse trecho aqui, eu vou seguir o A ou vou seguir o B. Aí você cria um marcador ali, para quando você chegar no campo, você já saber onde é que você está, né? Mas a trilha nela impressa? Nela impressa ou no GPS? Não, no próprio GPS. No próprio GPS. O que eu aconselho você? Teve uma palestra anterior aí, da Cláudia Bessa, que ela mostrou sobre o uso da ferramenta no... Eu tive um problema na internet, aí ela cortou, eu não consegui ver quase nada. Então, a gente pode fazer uma outra depois, uma outra sobre um outro uso, né? Uma outra forma de usar o Google Earth, que é, por exemplo, baixar todos esses dados ali, sobrepor todos eles, você ficar olhando ali, namorando o caminho que você está fazendo, e você desenhar a sua trilha. Você desenha a sua trilha. E coloca as alternativas que você acha viável de fazer o que você quer fazer. E você pega esse produto final da sua análise, pega isso e joga para o seu aparelho. E vai para campo já com o seu resumo, digamos assim, entendeu? Aí eu acho que é a melhor saída. Essa é outra dúvida que eu tenho. Eu tenho um Garmin 66 e às vezes eu recebo o track log à moda antiga, quer dizer, e não consigo importar ele para o Garmin. Fico com aquela referência, deixa eu até abrir uma referência aqui, aquele arquivo GPX, e não consigo. Tem algum aplicativo que você recomende para poder fazer isso, para poder fazer essa importação de uma maneira mais rápida e fácil? Então, tem o aplicativo que a Garmin agora está usando é aquele Basecamp, né? Então, o Basecamp você vai poder importar dados de várias fontes, ele vai converter lá para o que for necessário. Se tiver alguma atualização para o seu modelo, que agora eu tenho reparado que a compatibilidade das trilhas, a forma de enviar os dados para o aparelho, tem variado bastante de acordo com os modelos. Enquanto a gente tinha aquela série lá do Etrex, aqueles antigos, aí era tudo mais homogêneo, não importa qual modelo de Etrex que você tinha, né? Aí ficava mais fácil. Aí depois que vieram esses touch, tem aquele Montana 650, tem até mesmo aquele Etrex 30X, né? Tem vários modelos ali que parece que o negócio ficou mais difícil de você passar os dados. Mas aí o que eu recomendo a você é usar esse Basecamp para analisar os dados ali, para ver o que está acontecendo, mesmo porque se precisar converter alguma coisa, se for uma questão de drive, alguma coisa assim, ele já é o aplicativo da Garmin, já vai identificar o modelo do seu aparelho. Se precisar baixar, atualizar algum driver, ele já vai fazer isso, entendeu? E vai conseguir enviar os dados para o seu aparelho com mais segurança, seguindo a norma, né? Seguindo o procedimento indicado pela Garmin. Mas, tirando isso, tem um aplicativo gratuito para você usar no computador, que é o clássico GeoTracker, né? Ele você pode editar suas trilhas, ele abre vários formatos, salva em vários formatos e permite também com que você envie os dados para o seu aparelho Garmin. Então, dá uma olhada primeiro nesse Basecamp. Se ele não resolver, aí esse GeoTracker pode ser que ele resolva. Então, André, obrigada. Agora, a última pergunta. Eu vou abusar mais um pouquinho de você. Eu respondi as duas primeiras? Já respondeu super bem, obrigada. Em relação àquela, o back, quando você bota para voltar, quando eu estou no meu Garmin, sempre que eu boto para voltar, eu acabo marcando a trilha aí de volta. Você tem que salvar, você pausa e salva, ou simplesmente é isso mesmo? Você salva e depois acessa ela na trilha salva e bota voltar,
você consegue fazer alguma pausa no próprio arquivo que você está gravando e só bota um back. Tem como me indicar como é que faz isso? Vai depender do modelo do aparelho, né? Aí você pode dar o stop nele, gravar aquilo e vai lá no menu e procura a trilha, usa a função trackback. Ele vai pegar o ponto final da trilha, a hora, para cada ponto que ele vai desenhando a trilha, ele vai marcando a hora também. Então ele sabe em que sentido que você fez a trilha. Ele vai fazer o trackback e vai voltar, né? Só que eu, por exemplo, não uso muito essa função do trackback. Por quê? Eu vou fazendo a trilha e vou prestando bastante atenção assim, no que eu estou fazendo. E normalmente o caminho que eu volto não é necessariamente igual o caminho que eu fui, né? Porque assim, quando eu volto, eu tento fazer para eu passar para outro lugar, tento verificar alguma outra coisa e uso aquele caminho que eu fiz até um determinado ponto simplesmente como referência. Eu nunca volto exatamente pelo mesmo caminho, porque normalmente quando você está numa atividade exploratória, você vai errando na ida, né? Aí você, se eu fazer o trackback, eu vou ter que voltar o caminho todinho mesmo. Então, assim, vou voltar todos os erros que eu fiz. Então, de vez em quando, eu pulo alguns erros, pulo alguns trajetos. Então, eu não uso essa função trackback. Ele vai desenhando o caminho que você está fazendo de volta e até mesmo para eu comparar se o caminho de volta que eu estou fazendo, o quanto que ele é diferente do caminho que eu fiz na ida, entendeu? Então, eu não uso trackback, embora ele seja classicão. Eu não uso trackback porque o meu caminho de volta, normalmente eu faço caminhos de volta assim mais curtos. Eu não repito os erros que eu fiz e tal, então assim, eu vou comparando, se você está vendo aquele risco ali na tela que foi o que você desenhou e está vendo o outro sendo desenhado. Aí você vai analisando o que você quer, se tem que o segundo risco tem que ser exatamente em cima daquele que você fez, ou se você vai testar um outro caminho, ou se você vai pular algum erro que você fez. Aí é a decisão que você vai tomar na sua trilha. Eu fico perguntando se eu respondi a pergunta, porque eu falo demais. E de vez em quando o assunto eu posso na minha cabeça ir para outra coisa que eu lembrei e aí eu posso viajar. Então é por isso que eu pergunto se eu respondi. Respondi a sua Não, pergunta respondeu. agora? Obrigada. Tá ótimo, André. Obrigada. Alguém quer saber aí qual é o programa que você usa no seu PC? Eu uso o GeoTracker. E aqui também tem alguém, não sei se você vê as mensagens. Na parte de mensagens. Não, eu tô usando pelo celular aqui, eu tô vendo só o... porque o Rodrigo Furtado, ele mandou um aqui. link, né, para ver de onde que tira se o GeoTracker é esse mesmo aí. Mas deve ser esse, sim. Ele botou aqui nas mensagens. Eu mudei agora para o bate-papo, porque eu não estava olhando o bate-papo, não. Então, se você for no bate-papo, você vai poder ver que o Rodrigo botou um link aí. Então, esse link, não sei se você pode clicar aí e abrir, mas, ou se você sabe de cor. Mas eu acho que é mesmo que você usa. Mas... Tá. Esse GeoTracker, eu uso ele de vez em quando. O menor acabou. No computador, deixa eu procurar aqui. É porque eu inclusive estão perguntando, o Chico está perguntando se o GeoTracker tem para PC. Não. Não tem para PC? Acho que não. No computador, é porque assim, eu acabo usando uns aplicativos de geoprocessamento, entendeu? Para mim, eu acabo usando mais assim um ArcGIS, um QuantumGIS, uma parada assim. Mas para edição de trilhas, se eu fosse só realmente editar trilhas, tem o TrackMaker. A tela ficou preta, pensei que tinha morrido aqui. Você prefere o TrackMaker do que o Basecamp? Olha, dependendo dependendo da atividade que eu faço, sim. Porque eu já tenho o hábito de, por exemplo, meu aparelho, ele nunca fica com a memória lotada. Porque eu faço uma trilha, baixo os dados e deleto a memória dele. Entendeu?
Então, eu já tenho um acervo no computador todo organizado de todas as trilhas que eu fiz, por data, o nome do local, né? Então, eu já tenho um acervo assim bem organizado e eu faço eu tenho mania de fazer um pós-processamento, né? Eu abro os dados, vejo o que está errado, deleto os pontos, né? Aí, de vez em quando eu quero fazer alguma coisa mais simples mesmo e não quero perder tempo assim configurando nada, eu posso também usar faço 880, né? Sai do programa de um sistema de informação georreferenciado e vou, sei lá, usar o Google Earth, que é simplesão, mas assim, para atividade, para coisa do feijão com arroz, ele resolve quase tudo. E ali eu fico, né, olhando a informação que eu fiz, o dado que eu fiz, o dado que eu levantei, com a imagem de satélite que está bem atualizada, né, por baixo ali, e vou refinando, vou redesenhando ali o que eu faço e salvo o meu produto final daquele dia, daquela atividade e tal, num arquivo já todo bonitinho, já passado a limpo, né? Como se eu estivesse durante a trilha usando o GPS para fazer um rascunho e depois quando eu chego em casa, eu passo a limpo esse rascunho e já armazeno os dados já bonitinho, entendeu? E por que não no Basecamp? Porque tem que ser no 3D? Não é assim, é porque eu faço isso há muito tempo e nem existia Basecamp na época. Aí eu continuei usando o TrackMaker. Essa é mais preferência pessoal mesmo, não tem uma coisa técnica assim que diga, não, tem que usar, entendeu? Para os modelos novos dos aparelhos da Garmin, pode acontecer alguma incompatibilidade e o TrackMaker não seja adequado para o modelo de GPS que a pessoa tem. Então, assim, eu não vou pegar uma preferência pessoal minha, que assim, eu sou humano, né? Todo mundo tem as suas manias, todo mundo tem os seus vícios, os seus hábitos, os seus costumes. Então, não é porque eu tenho o hábito de usar o TrackMaker que eu vou falar para todo mundo usar, né? Como os aplicativos sofrem atualizações constantes, como os modelos dos aparelhos GPS estão sofrendo várias mudanças, várias atualizações, como que o próprio fabricante recomenda usar o Basecamp, então fala para a pessoa, olha, siga a recomendação do fabricante. É tipo equipamento de escalada, né? A gente, né, tem, agora, deixando de ser geógrafo, falando como montanhista, a gente tem nossas manias, né, de como usar a cadeirinha, de como usar a corda, como guardar a corda, tudo mais. Quando você compra uma corda nova, manual, vê qual é a recomendação, né? Vê o que ele está falando ali, de como é que lava, como é que guarda e tal, e nada melhor do que seguir a orientação do fabricante. Né? A gente que é montanhista sabe que não dá para ficar usando recomendação que eu aprendi há 20 anos atrás. O polímero já é novo, o modelo já é novo, o fabricante tem lá laboratórios testando o equipamento, já falou, olha, não use dessa tal forma, use agora desse jeito, segue a orientação do fabricante. Então, para modelos novos de GPS, eu recomendo o que o fabricante está falando, usa o Basecamp. Para mim, para o meu modelinho velho de GPS, eu uso o TrackMaker. Entendeu a diferença? Respondi a pergunta? Entendi. Perfeito. Sim, agora quero saber se tem mais alguma pergunta. Alguém mais com alguma pergunta? Com leite. Parece que não. Então, beleza. Mas foi muito bom, como sempre, André. Eu estou assistindo sempre tuas palestras aí para aprender bastante de GPS para nossa volta. Obrigado. Eu também aprendo Espero bastante. Que seja daqui a pouco. São novos, o pessoal vai comprando um aparelho novo, assim. Eu não sei, eu não fico comprando o GPS o tempo todo. Ele está dando a palestra,
não tem como acompanhar também. Então, assim, as perguntas são muito enriquecedoras. Obrigado aí pelas perguntas que o pessoal fez. Para mim é muito enriquecedor, assim, porque eu vou vendo o que o pessoal acha importante e o que não é, né? As perguntas são um bom termômetro. Poxa, obrigado aí todo mundo.